Olá, sou Gustavo Uribe e nessa edição do U-Talk nós vamos falar sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que promete ser um dos maiores da história, principalmente quando falamos de negociações comerciais. E para falarmos detalhes deste acordo, que promete ser um marco mundial, eu tenho a honra de receber no U-Talk hoje a Luísa Santos, que é da Business Europe, e a Constanza Negri Biasucci, que é da CNI. Agradeço a presença de ambas. Nós teremos 3 blocos nessa edição do U-Talk. O primeiro, nós falaremos principalmente sobre o que é o acordo, de uma maneira bem didática. Até eu estou bastante curioso para saber o que realmente é o acordo e quais são os detalhes e os impactos. Na sequência, nós vamos falar principalmente das questões locais. Mais do que isso, sobre o que a gente pode chamar de detalhes que ainda precisam ser fechados para a assinatura final desse acordo. E, por fim, os impactos aqui. Como isso pode melhorar a economia brasileira e impulsionar os negócios aqui no país. Eu vou começar de uma maneira muito didática para mim e para os nossos telespectadores que não dominamos muito bem esse assunto. Luísa, o que é o acordo entre União Europeia e Mercosul e como ele pode impactar a economia? O Acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que vai fomentar mais cooperação entre a União Europeia e o Mercosul em várias áreas, inovação, sustentabilidade, mas é também um acordo que tem um grande, forte pilar económico, que é de fomentar o comércio e investimento. Portanto, o acordo, uma das principais objetivos é eliminar os direitos, as tarifas, e permitir que os exportadores, quer da União Europeia, quer do Mercosul, possam vender nos 2 mercados sem ter que pagar estes direitos. Isso vai necessariamente reduzir os custos, permitir que os consumidores dos 2 lados também tenham acesso a mais produtos e a produtos com preços mais baixos. Constanza, falando dos preços mais baixos, a gente tem números de como esse acordo pode impulsionar as economias dos 2 blocos? E mais, qual é hoje o mercado consumidor da União Europeia e do Mercosul? Esse é um aspecto muito relevante, porque o acordo União Europeia-Mercosul talvez seja o principal, um dos maiores blocos birregionais que seriam criados a partir da entrada em vigor desse acordo, em torno de mais de 700 mil consumidores da população que faria parte desse acordo. A gente está falando de 2 blocos regionais que representam mais do 20% do PIB mundial, mais do 30% do comércio, das exportações mundiais, então de uma relevância inédita, eu diria, para o Brasil e para o Mercosul, do seu ponto de vista de compromissos e de acordos. Quando a gente olha as projeções, as estimativas de ganho, foram feitos alguns levantamentos e estudos aqui no Brasil que mostram que, por exemplo, as exportações do Brasil poderiam crescer em torno de 30% a partir da entrada em vigor desse acordo. A gente está falando de um valor em torno de 10 bilhões. E, além disso, o próprio PIB do Brasil poderia crescer 0,5 ponto. E, ainda mais, os investimentos poderiam crescer 1,5 a partir da entrada em vigor. Então, existe uma série de dados que comprovam e complementam aqueles que Luísa colocou, dando a dimensão e os ganhos que esse acordo poderia trazer ao Brasil, nesse caso, mas também aos membros do Mercosul e da própria União Europeia. Gostaria de agora perguntar sobre os impactos em alguns setores econômicos. Eu vou começar com a Luísa sobre a União Europeia. Que países hoje devem se beneficiar mais que outros na União Europeia e que setores também devem ser os mais beneficiados? Nós temos que pensar nos benefícios diretos e indiretos, porque há países que são diretamente exportadores para fora da União Europeia, e estamos a falar de grandes países como a Alemanha, como a Itália, como a França, a Espanha, mas depois há outros países que podem não exportar diretamente para fora da União Europeia, mas que estão integrados nessas cadeias de valor. Muitas vezes países como a Polónia, a Eslováquia, a Roménia, que têm uma grande integração com cadeias de valor que existem, e embora eles não exportem diretamente, vão também beneficiar porque vão exportar.
Quanto aos setores, eu acho que vai ser uma gama muito variada de setores. Nós estamos a falar de setores mais tradicionais, como o automóvel, a maquinaria, o setor farmacêutico, mas depois também temos outros setores, os setores dos serviços, que são menos falados, porque normalmente falamos de bens e não de serviços, mas tudo que é telecomunicações, serviços de logística, serviços que estão ligados às energias renováveis, tudo isso são novas áreas que pensamos que podem beneficiar do acordo. E depois não podemos esquecer do agroalimentar, porque esse, por um lado, é setor onde há alguns que temem eventualmente o impacto negativo do acordo, mas há muitos outros setores que veem este acordo com muito bons olhos, o setor dos vinhos, o setor do azeite, laticínios, etc. Tudo isso são setores que pensam num acordo com um potencial de crescimento de mercado. Até porque os brasileiros amam os vinhos e os azeites europeus, então poderia haver aí um impulsionamento desse negócio muito forte. Constanza, além da União Europeia, vamos falar um pouco de Brasil. Que setores poderiam ser mais beneficiados no Brasil com esse acordo? Essa é uma pergunta muito importante que ajuda a gente a desmitificar um pouco essas informações sobre os setores que ganham. Porque veja o seguinte, quando a gente olha quais que são os produtos e os setores que vão ter um benefício imediato no dia de entrada em vigor do acordo, a indústria da transformação é quem mais se destaca nisso. Quando a gente olha essa oferta que a União Europeia fez, ou seja, a possibilidade de acesso das exportações brasileiras, nós temos que em torno de 40% dos bens que hoje têm uma tarifa, ficariam sem uma tarifa zero no dia de entrar em vigor, e eles representam setores de máquina e equipamento, metalurgia, então todos os setores ligados à indústria da transformação. Esse do ponto de vista setorial. Mas eu acho que é relevante também olhar o setor, além dos setores, como isso representa do ponto de vista da dinâmica do Brasil. Quando a gente olha as exportações do Brasil e dos estados brasileiros para a União Europeia, existe uma característica que talvez não seja tão presente quando a gente olha a nossa pauta com outros países. Ela está bem diversificada geograficamente. Agora, o que tem acontecido? Nos últimos anos, ela tem perdido relevância. Se em 2010 nós tínhamos 15 estados brasileiros que tinham a União Europeia como principal destino das exportações, esse número hoje é 5. Quando a gente olha a União Europeia como fornecedor para os estados brasileiros, em 2010 esse número era 9 estados, hoje esse número desceu para 3. Então existe uma grande diversificação no âmbito geográfico e setorial que faz com que a indústria tenha sido um grande defensor do avanço dessas negociações. É interessante você falar da indústria da transformação, porque eu, na minha ignorância, achava que o agronegócio seria o setor mais beneficiado do Brasil. O Brasil, então, tem um potencial também de exportar produtos industriais e manufaturados para a União Europeia? Ambos dois. A agroindústria faz parte das categorias, das grandes categorias de indústria da transformação, mas quando a gente olha produtos que vão ter um benefício imediato, os que mais se destacam são das indústrias da transformação, mas entre desses também os do setor da agroindústria, que terão benefícios pelo lado das tarifas e também tecnicamente por via das cotas que foram negociadas para ter um acesso mais favorecido à União Europeia. E Luiz, a visão que a gente tem também aqui, brasileiros, é de que seriam produtos manufaturados de maior poder, ou pelo menos bens qualificados, que seriam exportados da União Europeia para o Brasil. Mas o agronegócio europeu também pode se beneficiar. Exato, como eu já disse, há uma data de produtos que são aqueles produtos que a Europa é conhecida, aquilo que nós chamamos indicações geográficas, e que são o queijo de Parma, o vinho do Porto, o champanhe, todos esses produtos que estão associados com a cultura europeia e que são reconhecidos, porque obviamente que os países do Mercosul têm longos laços históricos com a Europa e, portanto, há de facto o consumidor quer estes produtos e quer o produto original, portanto achamos que de facto vai haver muitas vantagens.
sojas, mas também outros produtos que não são considerados como inovadores ou tecnológicos. Estou a pensar, por exemplo, nos têxteis, no vestuário, onde a Europa é conhecida também pelas suas marcas, pelos seus produtos de elevado valor acrescentado. O facto de vamos ter uma redução dos direitos aduaneiros, que neste momento são bastante elevados no Mercosul, são 35%, vai permitir também mais acesso dos consumidores do Mercosul a estes produtos que normalmente já de si têm um preço mais elevado e, portanto, que evidentemente irão ficar mais acessíveis também e, portanto, ter outras oportunidades neste mercado. A gente vai detalhar daqui a pouquinho as indicações geográficas, porque isso é um tema extremamente importante, técnico, mas que eu tenho certeza que a Luísa vai explicar para a gente os detalhes para que você compreenda tudo. Luísa, China e Estados Unidos, esses gigantes comerciais, eles podem ser afetados de alguma forma por esse acordo? Não, eu não acho que irá afetá-los diretamente. A única coisa que o acordo pode fazer é dar um contributo positivo, porque neste momento a narrativa em termos de comércio mundial é muito negativa. Nós estamos a falar sempre de aumento de barreiras, aumento de tarifas. A China agora também quer restringir a exportação de matérias-primas que são importantes, os chamados materiais críticos, as terras raras. E, portanto, este acordo dá um sinal contrário, ou seja, que a União Europeia e o Mercosul continuam a acreditar que o comércio é bom, é positivo, e que, portanto, eliminando direitos e tarifas e tentando aumentar os investimentos e o comércio entre os dois blocos, isso é bom, é positivo, é benéfico e, portanto, eu acho que o efeito é mais positivo que negativo. E é interessante o que Luísa comenta, concordo bastante com a avaliação dela, porque talvez esse acordo traga, além das questões econômicas, uma grande demonstração concreta de que comércio pode ser parte da solução. E uma questão de mostrar que o comércio sozinho automático não resolve, mas se é possível pensar num acordo equilibrado, balanceado, um acordo que não é, e um comércio que não é dicotômico com a política doméstica que os países precisam e devem preservar, no caso, política industrial, desenvolvimento sustentável, o próprio processo de transição energética. Então, acho que o Acordo da União Europeia, além de trazer grandes ganhos, uma mudança e uma estratégia de inserção da indústria, no nosso caso brasileiro, a longo prazo, ela traz para o mundo uma demonstração de que é preciso enxergar o lado bom, como o comércio pode sim ser um aliado do desenvolvimento econômico dos países. Que as relações multilaterais, a gente está falando de um mundo de tanto protecionismo ultimamente, a importância que tenhamos as relações multilaterais. E mais do que isso, impulsionar também a concorrência, ela é importante para o mercado destes países e o estímulo a isso. Constanza, sobre impactos mundiais, como você vê esse acordo para os impactos à economia mundial? Olha, a economia mundial e o crescimento do próprio comércio, a gente vem acompanhando tendências de um possível recuo naquilo que são as projeções. Então, de alguma maneira, o acordo traz uma contribuição positiva para reverter essas eventuais retrações do próprio comércio pela dimensão do bloco, pelo número de países, pela participação que ambos blocos têm no comércio mundial. Mas eu acho que, além disso, ele traz essa questão de um diálogo, de regras para o comércio, de uma negociação que talvez, com certeza, durou mais do tempo que o próprio setor privado teria gostado, mas isso é dado à complexidade dos próprios blocos e da dimensão desse acordo, mas é uma contribuição, sem dúvidas, positiva para o crescimento econômico mundial e para o próprio comércio mundial. Agora, queria só acrescentar aqui que é um aspecto muito importante, que é a questão da certeza. Porque hoje em dia o mundo evolui todos os dias, nós todos os dias temos notícias e estas notícias obviamente têm um impacto para as empresas, porque as empresas normalmente planeiam
os seus investimentos, as suas operações a médio e longo prazo. E hoje em dia isso não é possível. Esta incerteza está a causar um impacto negativo também no investimento, porque as empresas, como não sabem o que vai acontecer, não investem. E, portanto, isto também é um sinal importante de dar às empresas essa certeza que hoje em dia é muito mais importante e, portanto, eu também acho uma grande parte dos benefícios do acordo têm a ver com o estímulo nos dois lados a mais investimento. E isso acho que vai ser benéfico também, não só para a Europa e para o Mercosul, mas também para outros países, para perceber que ainda há, efetivamente, a capacidade de criar um ambiente que dá alguma certeza e confiança aos investidores. Segurança jurídica, que é um problema que a gente tem aqui no Brasil, que muitas vezes, muitos investidores internacionais evitam colocar dinheiro no Brasil por falta de segurança jurídica. Então, daria um pouco mais de certeza para os investidores internacionais. Por isso que a gente tem visto essa instabilidade mundial agora com a valorização no ouro e na prata. As pessoas estão voltando a investir em alguns produtos que eram confiáveis antigamente por causa dessa incerteza global. Agora, eu vou convidar vocês a gente olhar com lupa esse acordo, porque o objetivo é entendermos por que ele ainda não foi assinado. E aí, essa é a sua seara, Luísa, que você entende muito bem desse assunto. A pergunta é muito direta. O que falta para esse acordo ser assinado? O que falta do lado europeu é o acordo, o ok das duas principais instituições que são importantes no processo. Portanto, a Comissão negociou. Agora, o Conselho da União Europeia, portanto, que são os Estados-membros, têm que dar o ok para a assinatura por parte da Comissão, porque é a Comissão que irá assinar o acordo juntamente com os chefes de Estado do Mercosul, e depois passaremos à segunda fase, que é a votação no Parlamento Europeu. E, portanto, isto é o que falta do lado da União Europeia. Claro que depois tem que haver o processo também do lado do Mercosul, com uma semelhante processo também de votação nos parlamentos dos países membros do Mercosul. Podemos dizer que nunca estivemos tão próximos para a realização desse acordo? Não, é verdade que nunca estivemos tão próximos, porque até agora estivemos sempre na fase das negociações. Portanto, agora as negociações estão efetivamente concluídas, finalmente, e iniciou-se o processo formal de ratificação do lado da União Europeia. Portanto, já estamos mesmo na reta final. Agora, estes meses da reta final vão ser intensos, mas obviamente que há uma energia positiva, sobretudo do setor privado, e esperemos que finalmente cheguemos à meta. Não, está todo mundo com uma expectativa muito grande, os governos, mas também o setor privado. E quais são os pilares desse acordo, além do comércio de bens? Além do comércio dos bens, na parte económica, há, claro, as compras públicas, que são extremamente importantes também, para os dois lados. Depois há todo o aspecto de regras que têm a ver com concorrência, regras que têm a ver com a proteção da propriedade intelectual, todo o capítulo também do desenvolvimento sustentável, que este acordo é muito importante porque tem, por exemplo, o respeito do Acordo de Paris, como uma cláusula essencial, isso é muito importante. Há comprometimentos e compromissos em matéria de desmatamento, tudo isso são questões muito importantes. E depois temos uma outra parte que tem a ver com a cooperação regulamentar, porque obviamente nós temos setores que são muito regulamentados, setor farmacêutico, das químicas, automóveis, e portanto há também a intenção de no futuro nestes setores não haver a criação de obstáculos, porque se nós temos estándares diferentes, depois pode haver criação de barreiras. É claro que os dois lados vão continuar a poder decidir soberanamente sobre as suas leis, mas é evidente que se houver áreas em que a gente possa cooperar também nos procedimentos alfandegários, isso é benéfico para os operadores económicos e, em geral, cria novas oportunidades também de cooperação no futuro nestas áreas. Luísa, podemos dizer que esse acordo estimula o desenvolvimento sustentável e essa questão está pacificada entre a União Europeia e Mercosul? Eu acho que o Brasil vai ter agora o COP e eu acho que há um compromisso dos dois lados de manter a ambição climática. Isto é extremamente importante hoje em dia. Hoje em dia o que é importante é que haja uma reafirmação
que temos um problema que é um problema global e que tem que ter uma solução global. Acho que do lado da União Europeia, a União Europeia é reconhecida como tendo uma grande ambição. O acordo reflete ou tenta refletir essa ambição também do lado do Mercosul, e eu penso que isso, obviamente que há gente que ainda duvida, mas eu penso que o acordo é claro. Há um compromisso da parte do Mercosul de manter a sua ambição climática também, e isto é importante, porque obviamente nós temos que dar um exemplo aqui. Achamos também que esta área vai ter muitas oportunidades económicas para as empresas e vai, por outro lado, beneficiar os cidadãos em geral. Portanto, o acordo pode ser uma âncora também, que não se vão diminuir os estándares nesta área, pelo contrário, que vamos continuar a evoluir numa situação positiva, de aumento da ambição, e isto eu acho que é positivo. Eu vi a Constanza concordando com a cabeça. Eu acho que esse ponto que Luísa coloca faz com que a gente possa dizer que talvez é um dos acordos mais inovadores na sua riqueza, porque a gente olhou já e conversou aqui da parte econômica de tarifas, que às vezes é a parte mais tangível que a gente vê, mas a gente sabe que quando as empresas têm as suas próprias operações, existe todo um ambiente de negócios mais profundo que tem a ver com investimento, com questão de concorrência. Então, o acordo traz também um arcabouço para facilitar essa integração mais profunda, vamos dizer assim, nas operações, e ele ainda dá um passo mais em diante, que é a questão da forma, do modelo de desenvolvimento econômico. Então, se atrelando, reforçando compromissos que são ambiciosos na área de sustentabilidade. Quando menciono sustentabilidade no sentido amplo da agenda social, de sustentabilidade do meio ambiente e da própria compliance, vamos dizer assim, o acordo traz todos esses elementos. Então, ele cria um arcabouço para que as empresas e o setor privado de ambos os lados possam convergir e facilitar os negócios. Ele é extremamente inovador. E ele cria, em muitos casos, comitês, grupos, para que essas agendas possam ir sendo acompanhadas ao longo da implementação e do dia a dia do acordo. É interessante vocês explicarem, porque eu, por exemplo, não tinha ideia de detalhes sobre esse ponto e como esse acordo pode estimular, de fato, o desenvolvimento sustentável e que os países do Mercosul e da União Europeia atinjam algumas metas que já foram prometidas ou garantidas. Luísa, cotas comerciais e tarifas. Como funcionariam essas cotas comerciais e que mudanças nós teríamos nas tarifas? As tarifas, a ideia, obviamente, do acordo comercial é que haja um decréscimo das tarifas aduaneiras ao longo do tempo. Do lado do Mercosul, o prazo de transição vai ser maior. Portanto, a União Europeia vai abrir mais rapidamente o seu mercado do que vai o Mercosul. Achamos, porque também a diferença tarifária é maior, porque na União Europeia temos direitos, tarifas muito mais baixos do que o Mercosul, portanto é natural que o prazo seja distinto. E depois as cotas existem sobretudo para a área agroalimentar. Aí temos efetivamente um limite quantitativo, em alguns casos, e nesses limites quantitativos os produtos podem ser exportados sem pagar direitos e acima desses haverá direitos. Portanto, isso é basicamente a forma como o acordo funciona, mas a ideia é sempre, por um lado, de caminharmos para a liberalização e para o acesso melhorado do mercado e, por outro lado, também ter em conta as sensibilidades, ou seja, ter em conta que há uma diferença tarifária hoje em dia e que também há setores, quer industriais, quer agrícolas, que porque são sensíveis para os dois lados têm regimes mais de proteção ao longo do tempo maior para assegurar que quer as indústrias, quer no caso do setor agrícola, a agricultura, não são excessivamente penalizados com o acordo e pelo contrário, que trazem benefícios do acordo. Luísa, faz bastante tempo que eu ouço sobre esse acordo. Eu gostaria que você fizesse uma memória para a gente. Desde quando ele é negociado e que mudanças aconteceram ao longo desse tempo? O acordo nós começamos há 26 anos. E normalmente há muito tempo. Isto é o acordo mais longo até agora que nós tivemos.
E normalmente começa com um mandato de negociação, porque no caso da União Europeia é a Comissão que negocia, mas tem que ter um mandato por parte dos Estados-membros. Portanto, começou há 26 anos com isso. E as negociações foram prosseguindo e, entretanto, foram suspensas. Houve um período que estiveram suspensas durante bastante tempo, mas agora, há uns anos atrás, 4 anos, 5 anos, resolvemos reiniciar e tentar concluir. Entretanto, elas foram concluídas, mas começamos a discutir, porque havia muitas sensibilidades, sobretudo na parte agrícola, mas também na parte do desenvolvimento sustentável, e, portanto, voltou não a abrir-se propriamente o grosso do acordo que estava concluído, mas começarmos a falar de um anexo com mais garantias na área da sustentabilidade e também na área da proteção dos interesses, as sensibilidades dos dois lados, e os dois lados puseram algumas novas adições em termos de sensibilidade e proteção dos setores. Portanto, foi isso a última fase, que agora foi finalmente concluída e, portanto, esperemos que agora então... Isto muito simples, porque obviamente que o processo é muito mais complexo, mas não vale a pena estar agora aqui a fazer uma história de 26 anos, que é uma história muito longa. E é interessante o que Luísa coloca, porque talvez essa fase final, que no nosso jargão é chamada de pacote Brasília, quando se parecia que estava concluído, o que aconteceu? Muitas mudanças aconteceram no mundo, nas próprias prioridades da política comercial da União Europeia, nas próprias prioridades do governo brasileiro em relação à política industrial. E é interessante ver que o próprio acordo não só conseguiu superar esse desafio de se readequar àquilo que eram as prioridades, mas se mantendo como relevante, mas que ele conseguiu se modernizar, trazendo novos compromissos e deixando ele ainda mais amplo. Então, nesse pacote de Brasília que Luísa mencionava, a gente tem novos compromissos relacionados à agenda de sustentabilidade. Então, existe uma grande preocupação para nós, como setor privado, de uma série de medidas unilaterais da União Europeia, não sobre o objetivo da medida, sobre a forma, ligadas a desmatamento, a mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, e muito medo de que isso pudesse criar uma erosão das preferências. Então, compromissos novos foram trazidos a esse novo anexo, mas ainda mais, na área de compras governamentais, que é uma área fundamental para a política pública, para o poder de compra do Estado, tendo passado tantos anos nessas negociações, era preciso reolhar esses capítulos sem reabrir todas as negociações, e alguns adendos foram criados. Mas é importante também mencionar que esse capítulo, esse pacote de Brasília, trouxe novos compromissos ligados, por exemplo, a mulheres, gênero no comércio, e outros aspectos que vão deixar ainda o acordo mais moderno e relevante para o dia a dia do setor privado e da economia de ambos blocos. Não sabia. O que seria, Constança, essa questão de gênero? Seria uma maior participação feminina? Primeiro que ele coloca no centro do olhar de como a política comercial precisa ter um olhar cuidadoso para a inserção das mulheres na agenda de comércio, traz propostas para que se criem programas de cooperação, então que não se olhe só a mera implementação dos benefícios do acordo, mas que seja feito um olhar cuidadoso para que as mulheres possam aproveitar os compromissos do acordo, e promete aí uma série de instrumentos que podem vir a ser criados por ambos blocos para facilitar esse processo. Isto é de facto uma novidade, porque é uma novidade que é muito recente na União Europeia. Foi incluído no anterior acordo que foi feito com o Chile, porque também tínhamos um acordo com o Chile que foi modernizado, e este foi um dos capítulos que foi incluído, e portanto há muito poucos acordos que têm este novo capítulo do gender. Não, muito importante, a equidade de gênero e o desenvolvimento sustentável, alguns detalhes desse acordo que muita gente não fala sobre, e aqui no Talks a gente está tentando explicar para vocês que há alguns detalhes que muitas pessoas não sabem, mas alguns estímulos que esse acordo vai trazer até para mudanças sociais. Luísa, para a gente terminar falando dos detalhes, você falou sobre identidade geográfica. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque champanhe é só na França, vinho do Porto só em Portugal, o queijo da Serra da Canastra só aqui no Brasil. Explica para a gente o que isso significa. Isto tem a ver com o facto de
a ideia de preservar uma cultura, e essa cultura está ligada a produtos que são produtos que toda a gente conhece, que toda a gente consome. E o consumidor, quando quer este produto, quer consumir algo que é genuíno, quer ter a certeza que aquilo que está a consumir é aquilo que é o verdadeiro, vem daquele sítio e, portanto, é importante que, associado a esse produto, haja a tal indicação geográfica. Ou seja, eu sei que estou a beber vinho do Porto ou a comer o queijo de Minas e eu sei que estou a comer o real ou a beber aquele que é o genuíno. Depois não quer dizer que não haja outras possibilidades de continuar a fazer um vinho ou um champanhe que é semelhante, mas não se pode chamar vinho do Porto, ou não se pode chamar champanhe, pode-se chamar vinho espumante ou outra designação, mas claramente que para o consumidor haja a certeza que quando vai à loja e compra o produto, sabe que aquele produto é o genuíno e, portanto, não é, no fundo, um genérico. Ou que está a comprar, como nós dizemos em Portugal, gato por lebre. Sim, aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso. Constanza, vamos olhar para o Brasil. Exatamente quais são as mudanças que a gente pode ter para o mercado brasileiro? Como você vislumbra essas mudanças para o Brasil? A primeira questão que eu diria ela é mais estratégica e tem a ver com essa diversidade de opções. Hoje, quando nós olhamos a rede de acordos, então o poder que nós temos de acessar terceiros mercados por via dos acordos que o Brasil tem e o Mercosul, isso é muito tímido. Isso equivale a 8% das importações mundiais. Agora, quando a gente olha essa fatia, como que essa fatia ficaria com a entrada em vigor do acordo com a União Europeia? Isso se elevaria para um 38% de acesso. Então, existe uma grande diversidade, uma oportunidade de acessar, de nós vendermos produtos, mas também uma mão de via dupla, de nós importarmos insumos que são relevantes para o processo produtivo, mas também importamos bens finais para o consumidor. Então, para dar um exemplo, existem, e Luísa mencionava no início, alguns produtos que quando nós olhamos que o que tecnicamente se denomina a oferta do Mercosul, então é nossos produtos, como que eles vão ser alterados do ponto de vista das tarifas, e a gente olha que tem produtos como caldos, fibras sintéticas, que hoje tem uma tarifa de 26% na entrada em vigor do acordo, eles começariam a ter uma tarifa zero. Então, se entende que muitos desses produtos vão começar a ser mais acessíveis, não só a gerar diversidade de produtos, mas também a diminuir custo para os consumidores brasileiros. E beneficiar aqueles consumidores que não têm um poder aquisitivo tão grande, né? Sem dúvidas. E que regiões ou setores podem ser os mais beneficiados? Existe pode parecer uma resposta generalista, mas de fato, quando nós olhamos a nossa pauta com a União Europeia, é diversificada. Então, ela inclui benefícios do ponto de vista tanto de setores que nós chamamos ofensivos, que vão gerar benefícios de máquinas e equipamentos, de metalurgia, de alimentos, que com certeza terá um ganho mais evidente. É claro que dentro de alimentos nós precisamos levar em consideração que no mercado europeu existe uma série de sensibilidades, questão pela qual existe esse sistema de cotas. Então, não é só atrelado a uma tarifa. Mas mesmo quando a gente olha várias das cotas que foram conseguidas no acordo com a União Europeia e a gente compara com outros acordos que a União Europeia já tem na região, e vale aqui o parênteses para dizer que o acordo com o Mercosul seria o que faltaria para preencher a região na América Latina, as cotas que o Mercosul conseguiu, em muitos casos, são melhores que aquelas que foram garantidas a outros parceiros da União Europeia. Então, isso quando a gente olha do ponto de vista de benefício. Mas é importante também ter uma visão realista. Quando se tem negociações desse tipo, existem setores com sensibilidades. E essas sensibilidades existem. O importante é saber como tratar essas sensibilidades nas ferramentas que o acordo prevê. Tempos maiores. Então, quando nós olhamos a nossa oferta para a União Europeia, nós vemos que as nossas cestas de desgravação, os grupos de produtos, estão mais localizados em períodos maiores, de 10 anos
e até alguns de 15 anos para dar um tempo maior de adaptação. No pacote de Brasília, houve um setor que terá um período ainda mais de 18 anos, no caso de automotivos, para alguns tipos de automotivos específicos. E ainda mais existem outras ferramentas no acordo que permitem, como por exemplo no caso de salvaguarda. Se diante a um surto de importações ou algo que pudesse criar algum problema doméstico, existem ainda outra leva de ferramentas no acordo que permitiriam a gente poder utilizar para garantir que aqueles setores sensíveis não vão ter um prejuízo considerável por causa do acordo. E isto é válido para os dois lados, ou seja, quer para a União Europeia, quer para o Mercosul. Portanto, os dois lados podem acionar estes mecanismos. No caso de haver, efetivamente, uma situação extrema que haja um sentido que vai prejudicar setores que são considerados sensíveis, quer um lado, quer o outro pode usar as salvaguardas. É um seguro, é uma garantia de que o setor não vai ser afetado em médio e longo prazo. Constanza, você falou dos prazos. Qual é a régua desses prazos? Qual é o mais curto e qual é o mais longo em negociação? O mais curto, 0. A entrada em vigor e as tarifas são derrubadas. Quando a gente olha essa primeira camada, a maior parte da oferta da União Europeia, como o Luísa mencionou, está concentrada nesse de 0. No nosso caso, é a porcentagem menor quando a gente olha a oferta de Mercosul. Depois seguem os 4, 5, 10 e 15 anos, e no caso de alguns específicos, um período de 18 anos de desgravação. Então, a gente vai alocando. No caso da oferta de Mercosul, a maior parte está concentrada nesse período maior. Então, a gente está imaginando que isso não é hoje, isso é no momento de entrada em vigor do acordo para frente que se faz esse processo de desgravação. E o Brasil vai ter de fazer algumas mudanças, por exemplo, em parâmetros alfandegários ou em propriedade intelectual? Essa é outra pergunta muito importante, porque muitas vezes a gente escuta, o acordo vai mudar. Primeira coisa, o acordo não muda o que são compromissos e agendas estruturais domésticas do país. Segunda informação, o acordo converge com aquilo que são compromissos internacionais. Terceiro, o que o acordo faz é talvez, e com certeza, alavancar ou criar compromissos que têm validade bilateral para ambos os blocos, sem mudar esses compromissos internacionais e essa agenda doméstica. Quando a gente olha a área de alfandegária, que no nosso jargão é facilitação de comércio, nós vemos muitos benefícios que o Brasil e o Mercosul e a União Europeia terão, porque eles colocaram compromissos de trazer digitalização nos processos. A gente sabe quanto é relevante hoje para reduzir tempo. Reduzir tempo é reduzir custo, e o processo de digitalização faz isso. Então, há um compromisso para assinaturas eletrônicas, para que possa haver uma troca de informações alfandegárias por vias eletrônicas. No caso do Brasil, isso já acontece muitas vezes com inteligência artificial. Quem diz que isso não possa também ser parte dessa agenda. E ele traz ainda mais uma outra área de compromissos para o controle de tudo aquilo que diz respeito à pirataria, falsificação e fraude nos processos alfandegários. Muitas vezes acontece que um bem é declarado de uma forma que não representa aquilo que o bem de fato é, para se beneficiar de alguma tarifa diferente. Então, o acordo também traz instrumentos para que a União Europeia e Mercosul possam cooperar nessa área também dos processos alfandegários. Olha aí, mais um benefício, o enfrentamento ao crime organizado, que utiliza da pirataria principalmente para conseguir fundos, e aí vai para tráfico de drogas e vários setores da criminalidade aqui no Brasil. Agora é uma pergunta para as duas, uma curiosidade pessoal como consumidor. Diminuindo a tarifa, que novos produtos a gente vai encontrar nas gôndolas do mercado, por exemplo, no Brasil, que hoje a gente não consome tanto e não encontra porque as tarifas são muito altas, ou produtos do Mercosul também na União Europeia? Eu acho que os produtos são aqueles que nós já estivemos a falar na área agroalimentar, acho que vai haver mais oferta de queijos, mais oferta de vinhos, mais oferta de azeite, por exemplo. Ou noutros produtos, mais produtos industriais também, que são extremamente importantes. Se calhar o consumidor não os vê diretamente, mas quando falamos, por exemplo, de maquinaria
utilizada em hospitais, ou a maquinaria que é utilizada, a robótica que é utilizada na produção industrial. Isto não é imediatamente visto pelo consumidor, mas é extremamente importante para modernizar também a indústria brasileira e a indústria no Mercosul, e no mesmo sentido na União Europeia, e, portanto, reduzir o custo de outros produtos que depois aparecem aí, os carros, por exemplo, os veículos automóveis, e, portanto, essa parte é extremamente importante, dos produtos industriais que o consumidor não vê diretamente, mas que depois vão ter também um impacto nos outros produtos e no custo dos outros produtos. Constanza, que produtos brasileiros a gente vai ver mais na Europa sendo vendidos? Nós, com certeza, carne, a gente vê que por causa das cotas, o caso de açúcar talvez seja outro dos produtos, além daqueles que a própria Lúcia mencionava, que também se refletem nas nossas exportações industriais, mas uma série de agroalimentos, biscoitos. Agora, é curioso quando a gente olha daqui, de consumidores aqui no Brasil, eu pesquisava e eu olhava que produtos como bebidas, elas poderão, de alguma maneira, estar mais presentes porque será reduzido, e bacalhau também. Aí tem boa notícia, ainda mais que o brasileiro é louco por bacalhau, a gente consumindo bacalhau português com preço um pouquinho menor. Acho que sim, é uma ótima ideia. Já? Com um vinhinho português a acompanhar, está perfeito. É a combinação perfeita. Vamos colocar umas castanhas de caju? Também. Também. Um arroz com castanha de caju, que aí é o prato favorito. Vamos falar um pouquinho de impacto econômico. Este acordo pode mudar a relação do Brasil com os Estados Unidos e China, por exemplo, comercialmente falando? Olha, eu acho que sistemicamente o acordo traz essa mensagem de um ganha-ganha, de uma contribuição, de uma negociação para que ambos blocos. Mas eu entendo que a pauta, quando nós olhamos a nossa pauta comercial, com esses três principais parceiros, que, aliás, diga-se de passagem, estão entre os principais parceiros do Brasil, existem peculiaridades que fazem com que a gente não possa inferir, e eu fico preocupada às vezes com esse tipo de vamos romper as relações, vai criar problemas, porque eu acho que o Brasil tem diferentes setores econômicos diversificados, tem sua própria pauta, que tem os seus próprios desafios e oportunidades com cada um desses que você mencionou. Então, no caso dos Estados Unidos, principal destino das exportações da indústria da transformação. No caso da China, claro participação do setor do agro e um desafio aí quando a gente olha do ponto de vista de exportações mais da indústria. Mas eu entendo que são três pautas que elas já fazem parte do dia a dia e do comércio do Brasil. Então, é muito difícil pensar ou imaginar um Brasil do ponto de vista de país e do ponto de vista de setor, de tecido empresarial, que não enxerga a sua relação diversificada com esses três parceiros. Isso não significa não reconhecer que, às vezes, esses movimentos geram estímulos do ponto de vista ou efeitos indiretos, e isso é parte de um jogo do ponto de vista das relações econômicas comerciais. Mas nós entendemos que ele não mudará a diversificação do ponto de vista e a relevância que tem a agenda econômico-comercial, tanto com os Estados Unidos, como com a China, como com a União Europeia, que tem suas próprias peculiaridades quando a gente olha as exportações da indústria. Constanza, vamos falar de licitações públicas. Pode haver algumas mudanças. Ainda assim, o Brasil pode garantir que algumas licitações não tenham participações externas? Por exemplo, quando a gente fala de segurança nacional? Olha, esse é um ponto muito relevante, poderíamos passar horas falando aqui, mas e é extremamente técnico de que você precisa ler ele de cima para baixo, e ele sofreu alterações no sentido correto na nossa visão, nesse pacote de Brasília. Quando a gente fala de licitações, do que nós estamos falando em primeiro lugar? Estamos falando da possibilidade de participar para vendas de bens e serviços e de um tratamento não discriminatório que é garantido, nesse caso para a União Europeia, aqui
e para nós, setor privado brasileiro e do Mercosul, nas compras e nas licitações da União Europeia. Então, essa é a natureza do que é colocado nesses compromissos. Mas esses compromissos, eles não são ilimitados. Eles vêm com uma espécie de uma contenção. Contenção em que sentido? Contenção para dizer aquilo que é relevante para o país, para a política doméstica de desenvolvimento, por motivos econômicos ou por motivos de segurança, pode ser preservado nessas licitações. Então, existe uma série de exceções ou limites que garantem que hoje, quando esse acordo entrar em vigor, por exemplo, o Brasil vai conseguir manter margens de preferência. A sua própria lei de margens de preferência, que acabou de ser renovada, ela vai continuar existindo. Favorecer pequenas e médias empresas, que muitas vezes não concorrem em pé de igualdade com as grandes. Também isso será possível com esse acordo em vigor. E os setores de segurança estão em várias das letrinhas pequenas do acordo como exceções. Então, existe uma série de cuidados que são tomados nesses compromissos que fazem com que não é que para todas as licitações a gente será inundado do ponto de vista de participação, mas sim nós precisaremos dar o devido tratamento nacional e sem discriminar as empresas europeias para que elas possam participar e se beneficiar. Essas compras, elas não atingem qualquer volume de licitação, é para um certo nível de valores de licitações, e isso também é importante conhecer, e ainda mais, às vezes é desconhecido. Isso gera um benefício para que empresas brasileiras e do Mercosul também possam ser tratadas de maneira não discriminatória nas licitações do mercado da União Europeia, que é muitas vezes maior de quando a gente olha a nossa dimensão. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa. As compras públicas são, desde em dia, muito importantes e na União Europeia são também muito importantes. Nós agora vamos investir muito na área da defesa e a área da defesa no sentido muito lato, porque há uma ideia de cada vez mais investir na área da segurança e, portanto, também é no interesse do Mercosul que haja um certo nível de engajamento, de comprometimento e que gere oportunidades de negócio para os dois lados, porque obviamente que também é do interesse do Mercosul de ter mais oferta, porque independentemente das compras públicas serem normalmente uma área onde os governos querem manter um grande controlo, é importante também que haja oferta e que haja novas propostas inovadoras, porque isso também vai ajudar a ter acesso a mais tecnologias, a reduzir os custos, e hoje em dia todos os governos querem reduzir os déficits e os custos, e portanto isso também é benéfico, o facto de haver uma maior oferta da União Europeia e igualmente do Brasil e do Mercosul na Europa. Para nós encerrarmos nossa conversa, vou propor um jogo aqui. Eu sei que é muito difícil, são muitos benefícios, mas cada uma de vocês consegue elencar qual é o principal benefício desse acordo? Luísa. Para mim, o principal benefício neste momento é o benefício económico, obviamente, mas no contexto geopolítico atual, eu acho que o principal benefício é criar uma nova partnership, ou um novo partenariado entre a União Europeia e o Mercosul. Isso é extremamente importante, porque esse partenariado vai além da parte económica, esse partenariado inclui o desenvolvimento sustentável, inclui a inovação, inclui a defesa e a segurança, portanto, é um acordo que é uma visão de partenariado para o futuro, e isso para mim é o mais importante neste momento, para além, evidente, da parte económica. Constanza. Eu concordo muito com Luísa, eu entendo que o principal benefício tem a ver com um efeito sistêmico, de ser um passaporte para uma integração mais estratégica do Brasil, do seu próprio processo, do seu setor produtivo, do setor privado, e de uma possibilidade de alavancar essa agenda de competitividade, de crescimento com qualidade que esse acordo pode trazer para o Brasil e para o Mercosul. Eu agradeço a presença de ambas, foi uma conversa enriquecedora. Eu aqui fui surpreendido com várias informações que eu não tinha ideia de combate à pirataria, de equidade de gênero, de desenvolvimento sustentável. Agradeço muito a presença de ambas
E o U-Talks, essa edição, fica por aqui. Se você gostou, curta aqui na nossa página e espero que você tenha compreendido todos os detalhes desse acordo que parecia ser uma quimera, mas que a gente conseguiu aqui chegar a alguns pontos comuns e explicar para você. Até a próxima.